Chegamos então em mais um módulo, não? Segunda Guerrinha Mundial. Tá travada a Gretchen, destrava, meu amor. Vamos lá. Já conhece o esquema, beleza? Clica nela, já vai pro nosso canal. No nosso canal tem lá a playlist do nono ano. Fica mais fácil pra gente organizar as nossas videoaulas. Fiquem tranquilos, o que eu prometi vai ser feito. Vamos ver, né, no nosso encontro online os materiais sobre nazifascismo. Vamos ver o desenho do Pato Donald. Vou fazer um link já com a chegada da Segunda Guerra Mundial. É interessante até visualizarmos a Segunda Guerra Mundial, porque a grande ideia do Holocausto é posterior à Segunda Guerra Mundial, né? Depois que a União Soviética retoma os espaços ali na Polônia, da Alemanha, né, dominados pelos nazistas, e vão vendo os campos de concentração e as coisas vão aparecendo. É interessante observar através dessa ideia. Aqui vamos falar da guerra, aqui vamos falar sobre como ela começou, como ela se desenvolveu e o fim dela. Essa aqui é a nossa ideia. 39 a 45, módulo 8, livro 2. Beleza. Antecedente, básico de tudo, já sabe, falamos já do Tratado de Versalhes, aquele tratado que fez uma imposição muito forte à Alemanha derrotada da Primeira Guerra Mundial, criando um contexto de caos gigantesco dentro do país e, lógico, criando um espaço muito favorável para uma ideia muito radical, que é a ideia fascista, com Hitler entrando no poder e, né, construindo uma máquina de guerra para acerto de contas da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Bom, surgimento do nazifascismo nesse período entre guerras. Você está vendo aqui, ó, Hitler, aquela coisa toda. A gente conversou, vimos o porquê, vimos características desse regime, que tem a ver muito com a crise de 29, porque ainda é uma tentativa do mundo se recuperando de uma crise econômica gigantesca, e você encontra mais desemprego, encontra mais miséria, mais situação aí de declínios muito grandes pela Europa. Isso tudo facilita para que ideias mais radicais apareçam, ganhem terreno fértil e cheguem nessa ascensão nazifascista. Então, lógico, a gente pode dizer que o principal antecedente da Segunda Guerra Mundial é a ascensão nazifascista. Eles é que vão dar os primeiros passos para essa guerra e vão convidar, né, os outros países a fazer essa interferência. Bom, as ações da Alemanha, então, ela começa uma militarização. Opa, não podia, porque tinha o Tratado de Versalhes. Só que a Inglaterra fecha um olho, a França fecha o outro. Beleza? O Hitler vai aos pouquinhos, ele vai tendo uma denominação como louco. Esse cara é louco, ele fala, mas não vai fazer. Vai deixando, de certa forma, e Hitler era um cara hábil no sentido diplomático quando ele queria, porque dentro da Alemanha ele inflamava as massas, e quando ele falava com os líderes internacionais, ele, né, fazia o cordeirinho, pedia desculpa, dizia que só queria que a Alemanha tivesse um pouquinho da notoriedade do que foi a Inglaterra, do que era a França, né? Ele era um cara político nesse sentido. Bom, então ele começa a militarizar demais, tá? A Alemanha parece que ele está se preparando para uma guerra de fato. As leis antissemitas, visualizamos as leis contra os judeus, não comprar coisas de judeus, fechar lojas, a Noite dos Cristais, por exemplo, já visualizamos. Tá? E você vai ter o grande teste de tudo que foi preparado para um possível conflito mundial dentro da Guerra Civil Espanhola, que a gente trata como esse laboratório de testes. Então Hitler vai ajudar na instalação de um governo fascista na Espanha. A Espanha vai sair destruída dessa guerra interna, essa guerra civil, tanto que ela nem aparece na Segunda Guerra Mundial, não bota nem a cara lá, justamente pelo fato de que estava destruída, e entendi isso também pelo fato de ter um governo fascista, estava aliado ao pensamento ideológico do Hitler naquele momento e do Mussolini. Beleza? Dentro da Alemanha, aos poucos, Hitler vai colocando essa teoria do espaço vital, Lebensraum, que ele precisa de espaço para sobreviver, e o que a gente tem hoje não serve. Era essa que é a ideia. A Alemanha olhava e falava assim, olha, a gente precisa de mais. A gente precisa restaurar a glória da grande Germânia, a gente tem pouco, território é tudo, a gente precisa de terra. E olha a Áustria. E a Áustria fala alemão. O próprio Hitler era austríaco. E aí ele vai propor uma anexação. Gente, parece bobo, mas dentro de um pensamento internacional que envolve guerras, envolve conflitos, quando você tem um país expansionista, um país que está buscando territórios,
os outros ficam alertados, os outros já ficam, opa, eu já vi essa história, ele pega um território hoje, amanhã pega outro, depois de amanhã ele quer o meu. Então os vizinhos ficam muito alarmados quando uma Alemanha começa a querer pegar territórios. Isso é típico de um governo que está buscando guerra, está buscando crescimento, está buscando criar um império, como eles falavam que era o Terceiro Reich, o Império Alemão. Então isso causa um problema muito sério. Né? Só que essa anexação se dá por meio de voto, é chamada Anschluss. Né? Anschluss, essa anexação da Áustria, através de um plebiscito. Então a galera está vendo ali na Áustria que a Alemanha cresceu absurdamente, na parte econômica é indiscutível o crescimento, até porque não tinha leis trabalhistas, aquela coisa toda. Você viu um pouco da exploração lá do desenho do Pato Donald. Se não viu, vai ver, relaxa, fiquem tranquilos. Ou seja, já causa um alarme muito grande, porque ele não poderia nem ter mais que 100 mil soldados. Ele está anexando um território, já está fazendo já uma ideia de que ele vai buscar uma resolução de um conflito aí, como foi, né, mal resolvido na Primeira Guerra Mundial. Depois vem a anexação dos Sudetos. Aí já começa a dar um problema muito sério, porque mais uma vez Hitler está descumprindo o Tratado de Versalhes. Mais uma vez ele pede desculpa, dizendo que não, é só porque eu preciso do espaço, a Alemanha precisa se afirmar, é o espaço vital, aquela coisa toda. E vem essa política de apaziguamento. Se você sair dessa videoaula aqui, pelo menos sabendo isso, eu fico feliz. Tá? Fico feliz porque é uma parte interessante e importante. Apaziguamento vem de paz. Então, existe uma política buscando a paz. A França e a Inglaterra, elas vão se intitular apaziguadoras. Elas sabem que o Hitler está buscando um conflito, ele está ali, né, novamente atiçando essa questão do conflito dentro da Europa. Em teoria, a França e a Inglaterra não queriam um conflito. Estavam com medo, agora estavam, né, voltando a grande hegemonia desses dois países no cenário econômico, no cenário mundial. Pós-Primeira Guerra, era importante, tinha saído da crise de 29, e entrar agora num novo conflito seria muito complicado. Esse seria o pensamento de teoria. Tá? Então vamos apaziguar, vamos tentar resolver o que é isso. Né? Então fizeram essa conferência ali de Munique, falando, Hitler, baixa a tua bola, irmão, não é pra ficar pegando território, parou e tal, mas é um parou e tô de braço cruzado, parou, Hitler, ai, hein? Não vai poder fazer mais isso, hein, não vai, e meio que não tendo outras ações, e o Hitler, já com o pensamento certinho, buscando anexações. O que a gente encontra aqui é algo que cabe uma análise, por isso que eu vou passar para essa imagem, para você observar uma coisinha aqui, ó. Você está vendo aqui a Alemanha, foca só no que eu estou mostrando aqui, a Alemanha, tá? Você tem a Tchecoslováquia, a Áustria. A Tchecoslováquia era a região dos Sudetos, então ele pega aqui Áustria, Tchecoslováquia, ele está vindo para um caminho do leste, ele está indo para o leste, tá? Ele fala, eu não quero nada com o oeste não, que é para esse lado de lá, né? Para cá. Eu não quero nada com esse lado, eu estou aqui vendo essa partezinha aqui que é o leste. Gente, do outro lado você tem a União Soviética. A cada 10 discursos, Hitler falava mal do marxismo, do bolchevismo, falava mal da União Soviética. Era claro e evidente, porque ele era representante da burguesia. E a União Soviética, né, através da Revolução Russa, bolchevique, a burguesia, ó, tomou. Ou seja, acho que é o básico do básico ali, né? A gente poder fazer, né, não precisa nem fazer uma discussão em cima desses termos, a gente já fez. Como Hitler está avançando para o leste, ele em algum momento iria chegar onde? Na Polônia. Tá? Ignora o verde aqui, a Polônia está aqui. Tá? E a Polônia, ela é vizinha da União Soviética. Stalin não iria aceitar um Estado, beleza? Vizinho sendo dominado por uma nação que estava buscando essa expansão territorial e, lógico, é uma máquina de guerra. Então você não quer que seu vizinho seja assim. Então o que a gente imagina é que França e Inglaterra estavam tecendo planos. Quais planos? Hitler quer guerra. Isso é inegável. A gente vai ter que fazer guerra contra o Hitler em algum momento? Sim, eles já estavam sabendo sobre. Mas pode ser que o Hitler primeiro faça a guerra com a União Soviética, porque ele está indo
contra a União Soviética, com um discurso muito violento contra a União Soviética. O Stalin não precisava de grandes esforços para o Stalin poder virar um cara agressivo, para o Stalin poder partir para uma resposta de guerra, não precisava muito. Eles sabiam que o Stalin era um cara rígido nesse sentido, não foi escolhido à toa para ocupar o local do Lenin, pós-revolução. Então eles queriam isso. Deixa o Hitler, deixa o menino brincar, deixa o Hitler. E descumprindo o tratado aos pouquinhos, ele vai incomodar a União Soviética, eles vão chegar e vão brigar. Nessa briga, alguém vai perder. Bom, menos um problema no mundo. Porque se a União Soviética perde para o Hitler, né, se Stalin perde para o Hitler, logicamente já o socialismo ali, já experimentado, já entraria em declínio naquele momento. Se o Stalin vence o Hitler, já tira o problema de Hitler no meio do caminho e quem sabe já teria o conflito capitalismo versus socialismo naquele momento. Então, em nome de uma política de apaziguamento, deixa a Alemanha fazer o que a Alemanha tem que fazer, rumando para o leste. E não deu outra. Hitler vai chegar na beirinha da Polônia, vai falar, vou colocar meu pé, vou entrar. O Stalin fala, Hitler, se você entrar é guerra. Eu não vou aceitar que você faça essa dominação aqui no vizinho, aqui nessa parte vizinha. O Hitler, então, chama o Stalin para conversar. Essa conversa não é física, logicamente. Ele manda diplomatas, né, pessoas envolvidas, né, nesse sentido de fazerem acordos de um lado do outro. A França e a Inglaterra estão esperando, né, a Alemanha invadir a Polônia, sabe que vai dar briga, sabe que vai dar guerra com a União Soviética e fica, caramba, tá demorando, por quê? Vou mandar também uma galera para falar com o Stalin, para falar pro Stalin, então, não aceitar essa invasão da Alemanha na Polônia, mas foi tarde. Chegam primeiro os caras da Alemanha, nazista, e conversam com o Stalin. Essa conversa é chamada de Tratado de Não Agressão Germano-Soviético, ou Pacto de Não Agressão. Tá? Pacto de Não Agressão. Repara, não é uma aliança, é um pacto de não agressão. Eu não pretendo te agredir, você assinou que não vai me agredir. Se você me agredir, tu descumpriu a cláusula, você vai ser culpado do conflito. Pode ser que isso cause uma consequência importante. Outra coisa é falar, sou seu aliado, você entra na guerra, eu entro do seu lado. Não foi isso. O que Hitler propôs? Falou, Stalin, eu sei que tu quer pegar metade da Polônia. Tu tá doidinho para pegar metade da Polônia. Tu pega metade, eu pego outra metade e eu faço um acordo. Eu não pretendo te atacar. A gente faz um pacto de não agressão. Porque o meu problema é com a galera lá do outro lado. Beleza? Não é com a União Soviética, não é agora. O Stalin, malandro, o que ele faz? Ele vê que o plano que a Inglaterra e a França tinham, ele se aproveita desse plano. Ele fala, bom, o Hitler vai entrar em guerra? Vai. O Hitler vai me atacar? Em algum momento vai me atacar. Mas se ele primeiro se envolver com a galera do outro lado, me dá tempo de fazer um preparo. E outra, deixa eles brigarem lá, não são meus aliados, eles é que enfraqueçam. Dentro de uma guerra é assim, tem um vitorioso, tem um perdedor, mas os dois saem fracos. Se você tem uma terceira potência que não adentra no conflito. Então, meio que para causar um horror no mundo, o pessoal ficou bem assustado, eles fizeram então esse pacto de não agressão. Tem até uma charge, infelizmente eu não peguei aqui, vou ver se eu pego na aula, que é o Hitler e o Stalin segurando armas assim na parte de trás, nas costas, e apertando as mãos, mostrando que eles estavam se preparando. Então eles sabiam. Mas Hitler não queria cometer um erro. Qual erro? Ficar no meio de dois frontes de batalha, fronte 1, fronte 2, e ficar nesse meio. Ele não queria. Ele queria justamente poder trabalhar com frontes separados, primeiro resolver um lado, depois o outro. Então não deu outra, meu amigo. Em um mês, metade da Polônia foi tomada pela Alemanha, a União Soviética pega a outra metade, coitada da Polônia. O judeu polonês, meu amigo, talvez o pior local do mundo para você ser judeu, no mesmo espaço-tempo, seria ali em 39, Polônia, né? Porque eu acho que era ruim de qualquer forma você estar do lado soviético ou do lado polonês, se você fosse judeu, né? Enfim,
Vamos falar depois sobre essas questões aí específicas aos judeus. Bom, o que acontece? A França e a Inglaterra falam, não tem jeito, o nosso plano não deu certo, Hitler invade a Polônia, mas não teve um conflito com a União Soviética. Já era, temos então que agora declarar guerra ao Hitler, à Alemanha, porque não tem jeito, é o que vai acontecer, de fato. Então o estopim da guerra é a invasão da Alemanha à Polônia. Mas você tem que entender esse joguinho com a política do apaziguamento, que acabou não ocorrendo. O plano aí, né, do conflito inicial ser primeiro nazistas versus soviéticos, acabou sendo nazistas versus franceses versus ingleses do outro lado. Aí é interessante a gente observar, tá? Por isso que eu já fiz uns rabiscos aqui. Depois você vê com calma nos seus slides, você vê de verde a ocupação militar estourou 39, tá? Então essa primeira aqui meio que bege, Iugoslávia, Grécia, Polônia, você tem de 39 a 41, tá? Essa partezinha aqui. E também, desculpa, lógico, Holanda, Bélgica e França. Cara, França totalmente dominada pelo exército nazista. Então você tem essa parte aqui, que é a primeira parte da guerra. Repara que de verde já é 41, já vem a parte da União Soviética. Então a União Soviética não está na guerra nesse início. A Alemanha vai falar, França, vamos conversar. Vamos para a guerra. E aí a guerra acontece principalmente entre esses dois países, a Inglaterra ajudando, o Reino Unido ajudando. Repara que tem os neutros, ó, Portugal, Espanha, Turquia aqui para esse lado, são os neutros, Suécia, e outros locais dominados. Ó, a Noruega chegou a ser dominada também, e por aí vai. E os aliados, desculpa, da Alemanha, tá? Aqui, ó, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, Itália, a grande aliada. E você está reparando aqui, França? Sim, a República de Vic, no sul da França, que vai acontecer sendo uma república fascista. Vai ocorrer a instalação do fascismo ali. Então Hitler não chegou nem a precisar dominar essa parte da França. Ele domina Paris, a parte da principal do norte. O sul ele nem precisa nem chegar, porque os próprios franceses vão fazer um governo fascista ali naquela região. Bom, é isso. Essa é a primeira parte. Então peguei o slide disso. O avanço do eixo. Eixo justamente Alemanha, Itália e Japão. Então a hegemonia da Alemanha no combate no continente europeu ela é gigantesca. É interessante observar a Segunda Guerra porque ela se divide em duas fases. Primeira, só vitória do eixo, só vitória do eixo, só vitória, 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 vitória. Depois só derrota do eixo até a derrota final, que é o fim da guerra. Então é interessante observar também nesse sentido. Não tem muita trocas de batalhas importantes não. O eixo vai ganhando tudo, depois o eixo meio que perde. Então, ocupação da França, você tem a foto famosa do Hitler na Torre Eiffel, a Torre Eiffel lá atrás, nos principais pontos na França. E a República de Vic, como eu comentei, no sul dela. A resistência inglesa, ela vai se dar de uma forma muito complicada, porque olha, o continente europeu foi todo tomado, cara. Todo tomado aqui, acabou. A última parte era a França. Desse outro lado, ou você tem aliados ou dominados. Olha aí, ó, você tem de ponta a ponta, ou neutros, mas com regimes fascistas de ponta a ponta, tirando só a questão da União Soviética. Até aqui, ó, Finlândia, beleza? Até na parte do norte da Europa, tirando a União Soviética, que não entrou na nossa história ainda. Então Hitler vai e pensa, caramba, já peguei boa parte, já acabei com esse problema aqui desse lado, vou lidar agora com a Inglaterra, a galera lá em cima, né? Só que por questões econômicas, de guerra, por vários tipos de características mais profundas, que a gente não vai pautar aqui, ele vai causar um grande erro, que ele vai invadir a União Soviética. Ele fala, bom, chegou a hora, acabou o pacto de não agressão, vou agredir a União Soviética. Ele estava com interesses econômicos e tal também, mas você sabe que o discurso era muito contrário. Hitler, acreditava que o problema na Inglaterra era questão de tempo. É questão de tempo. Ele não conseguia botar soldados lá, porque a marinha inglesa era brutal. A marinha inglesa até a Segunda Guerra foi a principal marinha do mundo. Mas, de restante, meu amigo, já era. Então, o que o Hitler faz? Não consigo botar soldado, vou só bombardear. Só a parte aérea. Bombardeio, 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 bombardeio. E aí entra a grande atuação da parte dos aviadores ingleses, ao fazerem defesas. Tem algo muito bizarro, que eles inflavam, o exército inglês, eles inflavam tanques de guerra, avião inflável, tipo, como se fosse de brinquedo, grandão,
para que quando o alemão passasse e achasse que era um tanque de guerra e bombardeasse. Eles dizem que 40 a 50% das munições foram desperdiçadas em alvos assim, mentirosos, alvos fakes. Você vê um tipo de defesa, além dos aviadores fazendo combates aéreos também. Então até hoje são lembrados como heróis aí dessa resistência inglesa. Então a Inglaterra vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo. Só que o Hitler ele pensa, bom, é questão de tempo. Então agora eu vou chamar o Stalin, o bigodudo. Bigodudo, a gente agora vai conversar. Guerra. Só que a Alemanha não contava com a entrada dos Estados Unidos. Com o ataque que o Japão iria fazer à ilha de Pearl Harbor, convidando uma nação sedenta por guerra, que é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, para resolver esse conflito. E os Estados Unidos eles estavam só aproveitando e vendendo, pegando mercados pelo mundo nesse momento e vendendo inclusive para o próprio Hitler à vista, né? E a mais a prazo com a Inglaterra, com a França. Se o Hitler vence, existe uma dívida gigantesca que nunca seria paga. O Hitler dominaria todo o continente. Então os Estados Unidos estão doidos para entrarem, mas querem que alguém dê o primeiro soco. E os japoneses vão lá e fazem esse ataque a Pearl Harbor e acaba convidando os Estados Unidos. Então a Alemanha, que não estava muito mais preocupada com esse fronte aqui 1 e indo para o fronte 2 de batalha, ele acaba sendo surpreendido com a entrada dos Estados Unidos e, lógico, não é entra hoje, amanhã está resolvido, não. Mas mesmo assim é um grande país entrando e buscando ali, acabando com os grandes planos do Hitler. Então ele sabia que ele dominou todo o continente, ele precisava, além de dominar, ele precisava manter. Então ele vai construindo séries de bancas, né, séries de partes aqui no Mediterrâneo para tentar fechar o Mediterrâneo da melhor maneira e fechar esse outro lado também do Oceano Atlântico, que são os desembarques possíveis, e um dos desembarques é o que vai mudar a história da guerra. Bom, vamos lá para o problema. Então a Inglaterra está tomando bombardeio. A Blitzkrieg era brutal da Alemanha, era a reunião das forças armadas, principalmente exército e aeronáutica, que faziam pela primeira vez no mundo ataques em conjunto. Você passava aviãozinho reconhecendo a área, depois passava os aviãozinhos mandando bomba nas comunicações, e o Panzer alemão, que era o blindado alemão, meu amigo, entrava em qualquer lugar. Tanques de guerra muito importantes. Então assim, a tecnologia de guerra alemã era muito superior. Então por isso que eles pegavam, né? Você viu na Primeira Guerra Mundial, um mês para você pegar uma trincheira. Em um mês na Segunda Guerra Mundial eles pegaram metade de um país. Então assim, a Blitzkrieg era brutal de fato. Tá? E a hegemonia japonesa no Pacífico até acontecer Pearl Harbor, as coisas se modificam. Bom, passando aqui, eu peguei essa foto no nosso Encontro Online. Eu vou mostrar um site interessante que tem várias fotos sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqui são judeus poloneses sendo executados na rua. Dá uma olhadinha na imagem, você está vendo que tem corpos já ali no chão. E você vê que tem um cara rindo, tem gente séria, tem um cara meio que querendo enfrentar sabe que vai morrer, lógico, no chão. Enfrentar o exército nazista, né, o executor, um ato de coragem, e tem um cara desesperado. São as faces aí de uma morte que vai acontecer no próximo segundo, 2, 3 segundos. Então assim, o apelo da imagem acho que é muito importante. É bom a gente ter esse registro. Guerra não é brincadeira. Governos autoritários não são brincadeiras, não são, tá? De fato. Bom, peguei essa outra imagem para a gente poder olhar também essa ideia. É uma ideia meio estranhazinha, né, na verdade, mas para vocês poderem olhar esse avanço, né, do pensamento aí da Alemanha. Eu vou passar. Olha essa frase do Churchill, né, primeiro-ministro, durante a Segunda Guerra. Ele fala: nunca antes no campo dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão poucos. Ele fala isso justamente para dos aviadores ingleses, dizendo que a maioria, todo mundo deve muito a tão poucos que fizeram essa resistência. Até hoje existe um culto militar muito grande na Inglaterra, até porque eles fazem uso, vira e mexe, dessas forças. E aí começa o declínio do eixo. Então você viu, né? Avanço, avanço, avanço. Gente, invasão da União Soviética feita aí pelo Hitler. O Hitler meio que desiste da Blitzkrieg quando ele encontra problemas na Rússia. Tá? Problemas na Rússia. O que vai acontecer? Desculpa, a Rússia não, né? Na União Soviética ele bota a Rússia aqui, mas deveria ser a União Soviética. O que vai acontecer?
A tática empreendida pelo Stalin vai ser da terra arrasada. Tá? Então ele vai combater o exército alemão, sabe que não tem como trocar, sabe que não tem como manter durante muito tempo. Ele recua um pouco e destrói tudo que foi. Ao recuar, vai destruindo. Prédio, queima plantação, queima campo, tudo. Tudo. E fica na parte boa e espera o avanço nazista. Os nazistas avançam, guerra, recua os soviéticos e destrói. E vão fazendo, destruindo o próprio país, recuando. Cara, o exército alemão era tão brabo que eles fizeram ainda 3 frontes. Estava aqui bombardeando o Reino Unido. E aqui você tinha um grande destacamento tentando chegar em Leningrado, um grande destacamento tentando chegar em Moscou e, por último, o grande destacamento chegando em Stalingrado. Repara que eles só chegam em Stalingrado e vencem. Chegam em Stalingrado e perdem. Tá? Chegam lá, tem um conflito mesmo. Nos outros eles não conseguem chegar de fato. A grande batalha do lado do leste europeu, sem sombra de dúvidas, vai ser Stalingrado. Poderia passar umas 3 horas falando sobre Stalingrado, logicamente não vou fazer. Essa tática, ela vai minando, porque o inverno vai chegar, todas as provisões, elas precisam vir mais daqui da Alemanha, mais da Polônia, para começar a dar provisão para esses locais. Não tem como você levar o gado acompanhando a guerra, porque está tudo destruído. O frio é intenso, então, amigo, é uma tática brutal e que vai dar certo. Mas quando chega em Stalingrado, não tem mais como. Né? O Stalin pensa, eu não posso deixar eles pegarem a cidade. Então vai ter a grande batalha. A grande batalha vai ser aqui. Eu fui minando eles ao longo do tempo, e quando chega em Stalingrado, aí sim a chapa vai esquentar. Então posso dizer que é a primeira grande derrota do exército nazista no leste europeu. Junto a outras grandes derrotas, você tem esse declínio. Tá? Ataque de Pearl Harbor no Japão, convidando os Estados Unidos. Então, a União Soviética entra, os Estados Unidos entram. A União Soviética entrou porque a Alemanha invadiu, os Estados Unidos entram porque o Japão atacou Pearl Harbor, vocês sabem, era a maior potência bélica industrial do Ocidente naquele momento. A Grécia é invadida pela Itália, a Itália está ali naquele caminho, o Brasil depois vai entrar também, os Estados Unidos já arrastam o Brasil, vamos falar um pouco. E vem um fracasso italiano, né, que obriga a Alemanha a desviar suas tropas para a Grécia. Né? A Itália não consegue ter sucesso, o Hitler fica muito bolado com Mussolini, e ele vai ter que pegar soldados, pegar destacamento, colocar na Grécia. Então isso também enfraquece um pouco das forças em outros locais. Aqui é uma foto de Stalingrado, vou mostrar mais na aula. Aqui uma foto do desembarque do dia D, da Normandia, Praia de Omaha, uma foto muito famosa, muito conhecida. Esse foi a maior operação de guerra na parte marítima, a maior operação marítima de desembarque marítimo do mundo. Nunca teve mais de 100 mil pessoas envolvidas nessa relação do dia D, dessa retomada de fato da chamada virada, a virada aqui, a retomada da aliança dentro da questão da guerra. Então eu coloquei Stalingrado, você já sabe, foi a grande batalha do lado do leste europeu. Essa de Alamein é interessante porque é uma batalha que vai acontecer no norte da África, então você tem já aqui embaixo no mapa, no norte da África, e por vitórias inglesas, e você tem ali uma frase muito interessante do Churchill, que é assim: este não é o fim, não é nem o começo do fim, mas é talvez o fim do começo. É uma frase que tu lê no início, se tu vê uma vez, caramba, parece meio doido, né? Não é o fim, ou seja, não é o fim da guerra, e nem é o início do fim da guerra, mas é o início, é o fim do começo. Ou seja, ele quis dizer que o começo só deu o quê? A Alemanha, só deu a Alemanha, o eixo. Esse é o fim do começo. Aqui é uma batalha em que eles estão vendo, olha, a coisa mudou, virou. É lógico que é o Churchill falando, é lógico que ele está querendo puxar a sardinha para o lado ocidental, mas a gente consegue dizer de uma forma ampla que Stalingrado, lá do outro lado, foi também uma grande derrota, porque aí a Alemanha começa a recuar quando perde, e a União Soviética pensa, agora eu vou atacar, e vai começar a ir para cima da Alemanha. Ao passo que, do outro lado, vem o dia D, esse grande desembarque ali da Normandia, porque eles precisavam botar exército, precisavam botar soldado no continente. Sem soldado no continente iria complicar demais.
né? Então você tem vários documentários, vários jogos que trabalham sobre o dia D, interessantíssimo. Observar, e é vitorioso, eles saem vitoriosos, a aliança consegue botar soldados no território novamente, e Hitler fica cercado de fato. A União Soviética vindo de um lado, Inglaterra e Estados Unidos do outro, e aí é meio que eu esqueci a palavra, né? Uma corrida contra o tempo para saber quem vai chegar primeiro em Berlim, quem vai ter, né, a grande honra de chegar e falar: derrotei o Hitler, acabei com a Segunda Guerra Mundial, justamente porque, né, já estava fazendo essa corrida dos dois lados, Hitler ali meio que espremido. A Batalha de Midway, a batalha marítima, eles consideram uma das batalhas principais no ponto aí da parte marítima. Hiroshima e Nagasaki vou dar aquela puladinha porque tem a ver com as bombas atômicas no final da Segunda Guerra. Preciso falar um pouco sobre esse prelúdio de uma nova guerra, que seria a Guerra Fria, dentro dessas conferências. Essas 3 conferências, elas vão... os 3 grandes líderes, o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Churchill, e o Stalin, sendo, né, o ditador, né, da União Soviética, eles participam das 3 conferências. A conferência de Teherã, ela acontece quando a União Soviética entra na guerra, quando os Estados Unidos entram na guerra, então eles se encontram em Teherã, e ali é meio que colocado no papel as ações do dia D, correto? A Inglaterra e Estados Unidos queriam que o Stalin fizesse algumas ações. O Stalin falou: não vou fazer não, porque isso me coloca numa condição complicada, vamos com calma e tal. Queria que ele participasse do dia dele. Falou: não vai ter como. Então, assim, ali eles meio que vão traçar como vão combater de fato a Alemanha, e ali eles, né, deixam claro: precisamos colocar soldados no continente, beleza? A Conferência de Yalta, ela também com os 3 participantes, ela já vai acontecer após essas grandes derrotas da Alemanha. A guerra ainda não acabou. Essas derrotas já estão meio que definindo os territórios, como vão ficar os territórios, como vão ficar as regiões. E a Conferência de Potsdam, ela já é logo quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se rendeu. É uma conferência para saber o que faremos com a Alemanha, né? Eles decidem dividir a Alemanha em 2, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, sobre a égide aí das influências soviéticas, né, e norte-americanas do outro lado, né, capitalismo e socialismo. Aí começa uma outra grande ideia. Bom, essas conferências tem que saber. O Brasil vai à guerra então com a FAB e a FEB, né, Força Aérea Brasileira, Força Expedicionária Brasileira. O Brasil falava-se, né, nem que a vaca tussa, né, nem que a vaca tussa não, pô, nem a cobra nem que a cobra fume, né? Tipo, se a cobra fumar, eu vou. Existia a ideia de que o Brasil não iria entrar no conflito, até porque Vargas tinha, né, dentro do Estado Novo, você vai observar logo, aquela ideia bem próxima ao fascismo, e o Brasil tentando pegar as lacunas, crescer, né, industrialmente nesse período. Só que os Estados Unidos falaram: em cima do muro, para mim, vai ser visto como inimigo. Então Vargas vai negociar a entrada do Brasil. Vargas não abaixa a cabeça, mas ele sabe que ele está sendo forçado, então ele negocia. A construção da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional ali no Vale do Aço, Volta Redonda, ela se dá através de capital norte-americano, que Vargas vai pegar, vai colocar lá para negociar a entrada do Brasil. Então os Estados Unidos, sempre muito preocupados com essa questão, queriam a entrada do Brasil, que era um país importante já nesse bloco aqui do sul da América, porque ele tinha medo de os Estados Unidos estarem no conflito no Pacífico com o Japão, participarem do dia D para a retomada do continente europeu, e eles poderiam ficar meio que complicados se o Brasil resolvesse entrar do lado fascista, se o Brasil resolvesse entrar do lado do eixo. Então eles queriam, né, ao mesmo tempo colocar mais influência norte-americana no continente. Falaram: Brasil, você vai ter que entrar. E o Brasil vai entrar e vai fazer um grande papel, tá? Nós não temos uma valorização do militar muito grande aqui no Brasil, por várias questões, inclusive ditadura, né? A ditadura militar ainda traz esse problema muito sério nessa questão da visão do militar, dos golpes como um todo. E você observa outros países que fazem um prestígio maior ao militar, até porque usam mais os militares, né? Inglaterra e Estados Unidos. O Brasil não tem uma perspectiva de guerra tão grande, é um país mais pacífico, mais, né, pelo menos
menos já era até há pouco tempo, né? Na ONU, tinha a cadeira da ONU por isso também. Mas a questão é que os aviadores brasileiros, eles vão pegar aviões norte-americanos, vão fazer treinos, e dizem que eles tiveram os recordes, né, para bater aviões alemães. Porque eles se revezavam e a todo momento estavam voando, então fizeram grandes participações ali na Itália, ajudando a aliança a pegar a Itália novamente de volta. E são muito respeitados nesse sentido, né? Os pracinhas, aquela coisa toda. E acaba a Segunda Guerra, vem a criação do Estado de Israel. Vou falar mais pra frente, até porque encontra o problema dos judeus, ele já tem o mundo já entra em outra perspectiva política. Não vou falar agora, não vou ficar muito extenso, o vídeo já está grande. Bombas atômicas. Tá? Aqui ó, a cidade de Hiroshima, pouquinha coisa que ficou. Tá? Gente, a bomba atômica ela é muito complicada. Tá? A bomba atômica ela é muito complicada. Porque assim, acaba a guerra, já existia aquela corrida atômica muito grande, possivelmente que a Alemanha poderia ter acesso. Tá? Então os Estados Unidos desenvolvem, querem acabar a guerra logo, porque a Alemanha se rendeu, a União Soviética, né, tomou de Berlim junto com os Estados Unidos, já está contando os mortos, já está buscando, né, já está olhando lá na frente, reconstruindo. E o Japão não se rendeu. Aquela honra do japonês, falou, não acabou a guerra não, estamos na guerra. Kamikazes agindo, né, o aviador japonês entrava no avião, atirava, usava tudo, depois se jogava o avião no alvo, então ele se matava. Como vence uma guerra que o soldado oposto se mata, né, para cumprir um objetivo. Então tem a bomba atômica ali. Os caras passaram uns 15 anos, 20 anos, no mínimo, pesquisando a bomba atômica. Depois que eles fizeram, eles viram, é muito forte. Não dá para usar. Não dá para usar? Os caras vão passar esses anos todos. Então, nos Estados Unidos, a gente consegue entender uma dupla função da bomba atômica. Primeiro, acabar com a guerra logo. Assustar o Japão de uma forma para acabar a guerra, mas também assustar o mundo. Também mostrar para o mundo, ó, eu tenho essa arma. Tá? Então, agora a conversa vai ser outra. Quando os Estados Unidos surgem, então, como uma nova superpotência de fato no planeta. Então também era mostrar uma força muito grande. A primeira bomba atômica, ela matou 80 mil pessoas instantaneamente, em questão de meio segundo, menos 80 mil pessoas na cidade. E ela tem um problema que é a radiação. Então muita gente que viu o clarão até X raio lá de distância ficou cega porque queimou a retina. E outras pessoas estavam bem mais longe ainda, ficou cega durante uma semana, um tempinho. Quem não viu a explosão, ficou longe e não viu o clarão, depois naturalmente foi até a cidade, foi até o local para ver o que aconteceu, né? E teve o problema da radiação, né, que era desconhecido até então, com muita gente caindo, depois morrendo com falência múltipla dos órgãos pela essa exposição à radiação. E mesmo assim, na primeira, meu amigo, o Japão não se rendeu. Aí eles vão jogar a segunda. A segunda mata menos pessoas diretamente, ela explode meio que antes do momento. E os Estados Unidos, né, avisam, olha, o Hirohito, né, falou, ó, próxima vai ser Tóquio. E aí, meu amigo, acabou o Japão. O Japão não existiria hoje em dia. E aí eles se rendem, de fato, acaba a guerra. Estima-se que quase 500 mil pessoas foram, de certa forma, foram atingidas pelas bombas atômicas, porque você tem a radiação causando câncer, isso passando por uma próxima geração. Então é um ataque terrorista gigantesco. Ele acontece dentro de uma guerra, mas a quantidade de civis, né, que vão morrer é absurda. Então, assim, na aula eu vou mostrar para vocês um link, mostrando um videozinho, mostrando a operação para a bomba atômica, né, para eles soltarem a bomba atômica na primeira cidade, como funcionou, e algumas outras fotos, por exemplo, as sombras que ficaram impressas devido à questão da explosão. Eu não mostrei aqui, vou mostrar na aula, que eu acho mais interessante. E é isso. Então, os Estados Unidos jogam com uma mão uma bomba, na outra mão eles falam, Japão, vou te ajudar, tá? Para evitar revanchismo. Hoje o japonês pensa que a culpa das bombas atômicas foram dos próprios japoneses, pelas ações militares dos japoneses. Então, assim, e hoje o Japão já é uma nação, uma potência novamente econômica, né, dada essa questão toda. Mas isso aí cabe para vocês discutirem muito mais em geografia, tá?
Bom, padrãozinho, aprendizado e habilidades, beleza? Bom, a gente se encontra, né? Tudo de bom? Tirem as dúvidas. Eu tô sentindo um pouco de falta lá no nosso Hangout, a galera perguntar. Tô sentindo um pouco de falta. Tá na hora de fazer umas perguntinhas ali, porque acho que cabe. Valeu? Grande abraço.